Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Nós estamos iniciando hoje um quadro especial que se chama Notifica Já. É um quadro em que nós vamos trabalhar sobre assuntos relacionados com a resolução de conflitos na esfera extrajudicial. Nesse quadro eu vou trazer para vocês diversas informações, informações jurídicas, informações legais, informações da jurisprudência, informações dos tribunais a respeito das resoluções dos conflitos na esfera extrajudicial. Aí você pode se perguntar, mas se você vai trazer coisas sobre a esfera extrajudicial, como que você vai trazer também informações legais, dentro da legislação, dentro da jurisprudência, Vou trazer justamente a parte em que os tribunais, a justiça reconhece, a resolução do conflito na esfera extrajudicial. Vou trazer essas partes, vou tentar destrinchar com vocês aqui o que é a resolução de conflitos na esfera extrajudicial e muito mais vai acontecer neste quadro que está sendo criado especialmente para você que tem interesse em buscar a paz, buscar a harmonia entre as pessoas, buscar principalmente resolver os problemas sem ter tanta dor de cabeça com justiça, com advogado, no meu caso, com toda essa burocracia que a gente sabe que existe. Nós vamos tentar entender todos esses pormenores dentro desse quadro. Por isso que eu quero convidar você a participar, a assistir os nossos vídeos, a curtir os vídeos, compartilhar com seus amigos também que são interessados no tema. Nós vamos trabalhar aqui dentro desses aspectos da resolução de conflitos na esfera extrajudicial, Então, já dando início, mas antes eu gostaria de me apresentar para você que está assistindo nesse momento esse vídeo e ainda não me conhece. Eu sou Abimael Borges, eu sou professor há 20 anos, já trabalhei no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino médio, já trabalhei também na alfabetização de jovens e adultos, já trabalhei também e trabalho hoje na formação de profissionais de nível superior, cursos técnicos, pós-graduação e graduação também. Então, assim, temos uma carreira aí enorme dentro da área da educação, coisa que me orgulha muito, coisa que me traz muita experiência, coisa que me traz muita alegria de poder compartilhar experiências desses momentos educacionais, assim, por assim dizer. E na área jurídica, eu sou formado desde 2013. Sou formado desde 2013, aprovado na OAB e logo em seguida iniciando os meus trabalhos na área jurídica, atuando, portanto, na esfera do direito civil, direito de família, direito empresarial, disciplina que a gente atua dentro da universidade, disciplina de direito tributário, de direito de fundamentos do direito propriamente dito, também uma disciplina em ética, filosofia e ética, que a gente trabalha na Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia, aqui na pequena cidade de Alagoinhas, interior da Bahia. Então daqui nós partimos para tentar entender esse meu chamamento, esse meu chamado para trabalhar com justiça e também com a esfera extrajudicial no caso de resolução de conflitos. Eu tenho uma história muito interessante e assim, eu tenho um escritório, tenho um sócio e recentemente chegou lá no nosso escritório um cliente, reclamando que estava se separando da esposa e queria ver como funcionavam os trâmites para fazer o seu divórcio, sua separação, seu divórcio. E a questão da partilha dos bens, a questão dos filhos, guarda, etc., alimentos, tudo que envolve esse momento de separação. Mas durante aquela conversa preliminar que eu estava tendo com o meu cliente, eu percebi que assim, ele estava fazendo uma coisa por pressões externas, Eu percebi que ele estava pressionado por
questões de família, né? Questão de amigos e o relacionamento dele estava indo de água abaixo por conta de assuntos que não tinham muita relação com a vida dele com a esposa, né? Então eu pedi para conversar mais, para entender o tema, para entender a situação e entrei, né? Não deveria ter feito isso de, do ponto de vista profissional, do ponto de vista do advogado, mas eu quis entrar na questão pessoal e tentar entender a questão pessoal. Porque eu entendo que o cliente, quando ele chega no escritório, ele não vai só por uma questão jurídica, ele vai por uma questão de aflição mesmo. Muitos dos meus clientes chegam muito debilitados, eu não falo em questão de saúde, mas em questões emocionais. E nessas circunstâncias, eu percebo que a melhor saída, a melhor solução é procurar o diálogo, é procurar entender o que realmente, o que de fato está acontecendo para conseguir resolver a situação da melhor forma possível. E aí eu pedi a autorização dele para entrar em contato com a esposa e conversar um pouco com a esposa enquanto ele fosse tomar um cafezinho na copa do escritório. E isso fiz, né? Conversei ali por uns 10 minutos a 20 minutos com ela e realmente constatei o que estava havendo era pressão, falta de diálogo, falta de observâncias de coisas simples, coisas básicas dentro de um relacionamento, né? E consegui convencer os dois a sentarem juntos para um diálogo e para tentar resolver o problema e acabar com a questão da separação. Meu cliente demonstrou um interesse enorme por essa outra perspectiva e saiu dali. A gente ficou com uma reunião agendada para vir os dois, para a gente conversar juntos os dois. Aí o engraçado foi que o meu sócio me chamou de canto e falou assim: rapaz, desse jeito a gente vai ir à falência. Toda vez que chega alguém aqui com um problema, com um problema desse tipo, em vez de você pegar a causa e resolver juridicamente, você vai e aconselha o casal e o casal sai daqui sem contratar a gente. Por um lado ele tem razão, né? Eu perdi ali de ter um cliente me pagando bem para trabalhar para ele, para promover a separação. Por outro lado, eu me sinto com minha consciência em paz, porque no final das contas o casal retornou, né? Acabou com a intriga, acabou com as brigas, retornou e vive feliz até o dia da gravação desse vídeo, pelo que eu estou sabendo. E assim, filhos, né? Em paz, graças a Deus, e foi uma experiência maravilhosa. Esse não foi o único caso, nós tivemos outros casos assim, e eu sempre tive essa postura de conciliação, né? De conciliar, de buscar resolver as coisas no diálogo. É uma das coisas que eu acho que está faltando para a humanidade. A humanidade está precisando de mais diálogo. A humanidade está precisando discutir melhor os temas que envolvem os conflitos que nos assolam, né? Entender a resolução de conflito na esfera extrajudicial é tentar entender, principalmente, qual é a nossa função enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né? Entender a nossa função enquanto profissionais é uma coisa. Entender a nossa função enquanto ser humano é outra, completamente diferente. E a gente precisa entender isso antes de qualquer outro pressuposto. Antes de você ser um profissional do direito, você é um ser humano. Antes de você ser um profissional de qualquer das áreas, um médico, um odontólogo, antes de você ser um engenheiro, antes de você ser um arquiteto, antes de você ser qualquer coisa, você era um ser humano. E todas as pessoas que convivem à sua volta são seres humanos. Quando a gente vai falar de ser humano, a gente vai falar de pessoas que são capazes de tudo e de nada. São seres que pensam, que raciocinam, mas que às vezes deixam de lado a razão, parte para a emoção e tomam decisões equivocadas na vida. Então, o que é esse negócio de resolver conflitos? A própria legislação, ela entende o ser humano,
e ela tenta abraçar o ser humano como um todo. As questões pessoais, elas não são colocadas de lado quando você está diante do Poder Judiciário. A legislação, justamente por isso, ela permite que as pessoas elas façam acordos entre si, independentemente de estar perante o representante máximo do Estado, que é o juiz. Tá? Então, se a legislação reconhece que um acordo feito entre duas pessoas ou mais tem validade jurídica, ela está querendo dizer o quê? Vocês precisam ser maduros, resolver problemas, resolver divergências, resolver conflitos entre vocês e não qualquer coisinha levar para o judiciário. É isso que tem abarrotado o judiciário de processos, de discussões que poderiam facilmente ser resolvidas. Nesse exemplo que eu dei, o exemplo do casal, a gente já iria, então, levar para a justiça resolver uma questão de duas pessoas que não estão conseguindo se entender, compatibilizar ali questões de horário, questões de diálogo, questões de atividades, questões de corriqueiras do dia a dia de um cidadão, de um casal. Né? E por que a gente vai querer resolver as coisas todas perante um terceiro? Porque quem é a justiça? A justiça é sempre um terceiro interveniente dentro de um caso de duas ou mais pessoas. Ela vai ser chamada a dar a palavra final quando as pessoas perderam a capacidade racional, digamos assim, de resolver as coisas por elas mesmas. Isso é um ponto muito negativo do ser humano. O ser humano ele não pode se pautar pela irracionalidade a ponto de não conseguir mais resolver uma coisa simples, uma discussão, uma divergência, uma diferença. E aí, às vezes, a gente vê que existe muito egoísmo, existe muita prepotência por outro lado. Né? As pessoas prepotentes são aquelas pessoas que elas querem a qualquer custo impor a sua solução. Não conseguem enxergar e se colocar no lugar do outro. Não conseguem enxergar a possibilidade de resolver um conflito cedendo ou fazendo com que a outra pessoa entenda a necessidade que ela tem de ceder. E tudo que acontece leva para a justiça. Então, assim, o judiciário não aguenta mais. A máquina do judiciário é limitada, né? Nós temos recursos humanos limitados, nós temos recursos financeiros limitados, nós temos advogados, tem muitos no mercado, muitos, né? Mas sempre buscando resolver o conflito na esfera judicial. E aí o sistema judiciário encontra-se abarrotado. Se você for pesquisar aí em qualquer site, você vai ver que o Brasil é o país que mais tem advogados no mundo. Não é somente num estado ou no outro, não. É no mundo. Nós temos muitos advogados. E a existência de muitos advogados significa a existência de muitos conflitos. Porque se tem espaço para todo mundo trabalhar e ainda tem gente procurando advogado dentro das redes sociais, dentro da internet, né? Então significa que trabalho tem para fazer. Mas por que tem muito trabalho para fazer? Porque tem muita coisa que está no judiciário hoje que não precisaria estar lá se as pessoas envolvidas tivessem a consciência de que resolver o conflito na esfera extrajudicial é muito mais vantajoso, é muito mais rápido, menos oneroso, ou seja, é muito mais barato resolver uma questão na esfera extrajudicial do que numa esfera judicial. Né? Numa esfera judicial envolve toda uma estrutura grande, pesada, né? Promotores, defensores públicos, advogados, juízes. Aí depois lá na segunda instância, né, os
os desembargadores, né? Aí depois vão lá para a terceira instância ainda, os ministros vão discutir uma coisa que poderia ser discutida dentro do contexto social em que ela aconteceu. E aí perde-se tempo. Tempo, eu acho que a moeda, e a própria filosofia e os próprios cientistas falam dele como a moeda mais valiosa da vida. Tempo não volta. Tempo, depois que você gasta, acabou. E como eu gosto sempre de estar contando uma história, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu tive não era minha cliente, eu tive um cliente e teve uma discussão de família também dentro dessa perspectiva de separação, né? E nesse caso, realmente eu percebi que não tinha possibilidade nenhuma deles conviverem. Mas o processo se arrastou por anos e foi desgastante, e o processo foi bastante longo, difícil, porque, por um lado, o meu cliente não aceitava a posição da ex-esposa, e a ex-esposa não aceitava a posição dele, né? E aí envolveram-se aí vários advogados, né? Tivemos a presença da promotoria, tivemos a presença de juízes, né? O caso subiu, foi para a segunda instância e foi se arrastando. Sei que 3 anos para esse caso ser definitivamente resolvido, com partilha de bens, com guarda de criança, com a separação definitiva, mudança de nomes, né, as questões todas que envolvem aí o direito de família. E passou o tempo. Por coincidência, eu passei a morar em um condomínio e um dia, fazendo caminhada pelo condomínio, encontrei quem? Encontrei a mulher contra a qual eu advogava, né? Ela não era minha cliente. E aí ela me parou para conversar. E ela falou: doutor, queria dar uma palavrinha. Nós tivemos aí 3 anos de discussão, de idas a fórum, de problemas. Olha, aquele processo me machucou muito. Então o testemunho dela foi esse. Aquele processo me machucou muito. Aquele processo me deixou muito traumatizada. Foi muito demorado e isso aí foi o que me marcou. Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, nada daquilo teria acontecido. Eu teria resolvido tudo numa boa, teríamos partilhado as coisas, teríamos entrado em acordo com relação às crianças, teríamos feito tudo numa tranquilidade, porque seria a melhor coisa. Menos sofrimento, menos desgaste para ambos os lados. Eu ouvi aquilo com muita atenção, refleti bastante, mas eu não dei resposta para ela. Só agradeci pelas palavras e disse a ela que eu tinha feito o meu trabalho e não quis entrar porque aquilo que ela me falou me impactou. Aquilo que ela me falou me causou uma comoção interna que eu não queria mais levar adiante o diálogo com ela, porque eu queria refletir melhor sobre o que ela tinha me falado, né? Quanto tempo a gente perde buscando resolver um conflito na esfera judicial, se desgastando com advogados, com promotores, com juízes, com desembargadores, ministros, com a estrutura da justiça, que é uma estrutura que tem o poder coercitivo, né? É quem vai dar a última palavra dentro de uma relação de anos de convivência e de memórias afetivas, memórias boas, memórias ruins, mas quanto tempo e quanto desgaste nos sobra depois de um período dentro da esfera judicial, buscando resolver um conflito, que se 2 pessoas maduras sentassem à mesa e dialogassem e buscassem aceitar o melhor para o outro, com certeza todo esse desgaste, todo esse tempo seria definitivamente acabado. Então, a esfera extrajudicial é a esfera mais rápida, é a esfera mais tranquila,
é a esfera mais econômica que você vai ter para resolver um conflito. Né? Então, resolver um conflito é isso. É buscar a paz. É buscar a paz social. É buscar a paz interior. É buscar a própria paz. É buscar entender os seus limites e buscar compreender as suas necessidades, mas também entendendo os limites e as necessidades do outro. É se colocar no lugar do outro para tentar chegar a uma resposta, a uma solução que não prejudique nenhum dos lados ou que cause o menor dano possível. Isso é próprio do raciocínio humano tentar encontrar esses caminhos. Né? Então, qual a diferença entre procurar uma delegacia, por exemplo, um fórum, um advogado, ou a própria justiça de modo geral, para resolver um conflito, e tentar resolver um conflito na esfera extrajudicial? A grande diferença vai estar justamente dentro desses fatos, né? Ser uma forma de resolver conflitos de forma rápida, menos onerosa, sem depender de advogados, sem depender de justiça, sem depender de absolutamente ninguém, dependendo apenas da maturidade de ambos os lados. Isso se aplica à questão do direito de família, né, de casais, isso se aplica às questões empresariais, isso se aplica a questões condominiais, né? Isso se aplica a questões de sindicatos, se aplica a todas as questões humanas. Onde houver humanos, vai haver conflitos. Onde houver conflitos, tem que se haver o momento de deixar a emoção de lado, buscar compreender a razão, a origem dos conflitos e buscar resolvê-los. Então, como que a gente vai compreender as pessoas que preferem resolver os conflitos na esfera judicial? E aí a gente pode entrar em uma outra questão bastante importante nesse diálogo que nós estamos tendo. A questão da esfera judicial. A esfera judicial, ela vai ter o poder coercitivo, como eu falei mais cedo. Então, com o poder coercitivo, o que é que vai acontecer? O juiz vai impor para as partes que cumpram determinadas regras. Essas regras vão estar contidas em uma sentença. Eu acho que é uma questão de grande imaturidade do ser humano só obedecer alguma coisa quando lhe é imposta por outra pessoa. Observaram como isso é uma coisa, chega a ser até doentia? Quer dizer, eu para fazer uma coisa, para eu obedecer, para eu ouvir, não basta alguém chegar para mim e dizer assim, esse lado aqui está com a razão, você não está com a razão, então vamos acalmar os ânimos aí, parar por aí. Não basta. Na maioria dos conflitos que acontecem, brigas de rua, por exemplo, é preciso chegar à polícia para dizer para aqueles insanos que estão ali qual o limite da ação de cada um deles. Veja se isso não é uma loucura total e completa. E nesse aspecto de loucura, nesse aspecto de falta de maturidade, se engloba muitas situações da vida humana. Então, assim, muitas situações a gente poderia resolver simplesmente conversando. Uma coisa mais barata que existe no mundo, batendo papo. Né? Mas, assim, as pessoas às vezes preferem a justiça porque sabem que a justiça vai impor. Só que a justiça vai impor de uma forma coercitiva, mas nem sempre vai haver ali a supressão da liberdade. Por exemplo, a pessoa não vai ficar presa. Estou falando de caso simples. Uma das pessoas, das partes, não vai ficar presa para que a outra goze de liberdade. Não. As duas pessoas vão ficar convivendo no mesmo espaço social, mesmo bairro, mesma cidade, quiçá até na mesma casa. Né? Mas ali ela vai ficar com aquilo na cabeça. Tem uma sentença que determina que eu não faça isso ou que eu faça isso. Será que o ser humano precisa, de fato, dessas determinações para que ele amadureça e ele compreenda qual é o seu lugar no mundo?
Então é uma questão que fica para nossa reflexão, para a gente pensar, né? Resolva os conflitos na esfera extrajudicial, de forma rápida, demonstrando maturidade, principalmente demonstrando boa fé. E busque aprender com os próprios erros. Busque perceber se dentro de um conflito você não é o motim, você não é o pivô, você não é o motivo central do conflito. Pense que se você se agarrar demais a alguma coisa que você quer sem jamais abrir mão, se você não está se tornando a pessoa que vai dar fim nessa relação, né? Destruir a memória afetiva boa que tinha se construído até ali. Então é cada um colocar a consciência, né, no lugar, é cada um colocar a cabeça no travesseiro e pensar qual seria o melhor. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu não faço para não dar ousadia. Eu não vou ceder porque eu não quero me sair por baixo. Nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Nem sempre as coisas podem andar por esses princípios. Né? A arrogância, ela precede a queda. Precisamos aprender com isso. Precisamos aprender muito com isso. Então, atuar na esfera extrajudicial não é algo que eu faça por uma questão de comodidade. Não é algo que eu faça porque eu não quero ter trabalho com a justiça. Atuar na esfera extrajudicial é algo que eu faço por missão, por vocação, por querer que as pessoas compreendam o seu papel no mundo. Acabar com a beligerância, acabar com a violência, acabar com toda sorte de agressão é uma missão de todo advogado, de todo juiz, de todo promotor, de todo defensor público, é da esfera jurídica, mas precisa ser, sobretudo, da esfera cidadã. Este é o nosso quadro Notifique Já. Por quê? Porque nós vamos falar de notificação, que é um meio pelo qual a gente chega à resolução de conflitos na esfera extrajudicial, mas que com a grande possibilidade desses acordos extrajudiciais, dessas resoluções de conflito extrajudiciais, serem aceitas e serem homologadas ante o Poder Judiciário. Tá? É isso. Hoje eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio do Notifica Já. Eu peço a você, se gostou, se chegou até aqui, que dê o seu joinha, tá? Para ajudar a gente aqui no canal. Compartilha com seus amigos essa mensagem. Se inscreve no canal aí para dar uma forcinha pra gente. E até o nosso próximo encontro. Valeu? Fui!